De acordo com o Censo de Educação Básica do INEP, no período de um ano, entre 2022 e 2023, o número de matrículas de crianças e adolescentes em escolas convencionais aumentou em 50%. Vamos falar sobre os impactos disso com os nossos especialistas. Eu tenho aqui nos nossos estúdios Ana Cláudia Michelin, que é psicopedagoga e professora especializada em educação especial. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, e é um momento muito importante nós falarmos sobre o autismo, né? Que hoje em dia a gente ouve muito falar e o conhecimento sempre é muito bem-vindo. Obrigada. Também recebo aqui Dário Teixeira, que é psicólogo especializado em análise do comportamento e brinquedista com especialização em TEA. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. É uma honra dividir esse tema que é muito discutido nas escolas, entre os pais, e que a gente possa usar esse tempo para trazer mais conhecimento e mais oportunidade para essas famílias. Obrigada. Bom, então vamos começar com o número, né, que a gente apresentou agora na abertura, um crescimento de 50% no número de crianças que já estavam nas escolas convencionais, mas que agora têm o diagnóstico do TEA. Por que vocês entendem que teve esse aumento? Tem a ver com o diagnóstico, com a inclusão? O que vocês acham? Uma opinião de cada um, Dário. Certo. Eu acredito que pós-pandemia, né, eu recebo muitas famílias que veem filhos que não socializam, que apresentam ali alguma questão comportamental na socialização, e elas apresentam para nós, assim, falta de comunicar com pares na escola, e aí isso traz muita investigação. Né? Então, eu acredito que pós-pandemia aumentou muito a procura, né, de pais, né, de lugares que recebem essas famílias para falar sobre o diagnóstico. Muita informação, como momentos como esse, que facilita a comunicação. Então, eu acredito que o número tem aumentado muito, primeiro pela procura e depois pela comunicação que tem se ampliado pela sociedade. Eu compartilho da mesma opinião. Eu acredito que hoje em dia temos muito mais acesso às informações. Então, antigamente as famílias não tinham essas informações do que era o autismo, as pessoas não conheciam o autismo, não se ouvia falar sobre esse tema, né? E hoje em dia, com o avanço, é muito pertinente, né, a gente falar desse tema, porque é um tema que está na sociedade, e a família, ela começa a perceber, né, alguma coisa diferente, e ela vai buscar porque ela ouve falar sobre isso. Exato. Até, Ana, a tua experiência com o autismo foi também diferenciada. Me conta um pouco. A minha experiência com o autismo começou quando eu peguei um aluno para dar aula, né, na época, no segundo ano do ensino fundamental, e ele chegou para mim e eu fiquei um pouco perdida, né, do que fazer com essa criança, como agir para ajudá-lo, como inserir essa criança verdadeiramente na escola. Ele já tinha o diagnóstico fechado? Ele já tinha o diagnóstico fechado, quando ele chegou para mim. Ele chegou com 7 anos, né? E aí eu fui em busca de materiais, de cursos que pudessem abrir, né, o meu leque aí de conhecimento para poder auxiliar da melhor forma. E daí isso até resultou no livro? Conta Isso pra aí gente. Tem esse livro aqui, que é o meu amigo especial, Autismo, uma peça que se encaixa, que conta um pouquinho da história do Thales, né, que foi esse meu aluno, dentro da sala de aula. Então, nesse livro, trago algumas coisas que ele fazia durante a aula, que serviram para as crianças poderem compreender melhor o amigo. Foi muito legal um trabalho que a gente fez lá na escola com esse livro. E como que era esse comportamento? Então, aqui eu trago, assim, momentos que ele gira, né? Por que ele gira? Alguns episódios de tampar os ouvidos, de sair correndo, de precisar de uma pessoa de apoio ao lado dele, porque muitas crianças não entendiam o porquê disso, né? Por que ele tem a tia que fica do lado dele e eu não, né? Então, aqui tem alguns comportamentos, até um desenho dele que ele fez numa das aulas, ele está aqui também no livro, que conta um pouquinho do que ele gostava. Então, esse livro ele foi pensado para auxiliar as crianças a entenderem um pouquinho melhor o autismo. E como foi esse processo de ajudar as crianças a entender, mas também a reação delas?
Olha, foi extremamente gratificante. Eu falo, até me emociono até hoje, porque assim, foi um trabalho muito legal. A turma foi muito receptiva com tudo isso, tanto as crianças quanto as famílias, né? Então, eles tinham uma preocupação muito grande em fazer o Thales estar realmente inserido na sala de aula. Né? Ele não era apenas uma criança de inclusão colocada numa sala de aula. Ele foi uma criança de inclusão trabalhada verdadeiramente, em todos os aspectos. Então, as crianças brigavam para ficar com ele na hora do recreio, queriam sentar ao lado dele para ajudá-lo na lição. Então, eu acredito que teve um envolvimento muito grande de toda a turma. Dário, fala um pouquinho para a gente até desse trabalho, né? Porque é diferenciado, é um desafio para um professor receber uma criança que tem alguma necessidade a mais que as outras, né? Total. Eu, assim, quero agradecer e também parabenizar você pelo livro, porque eu vejo que é uma forma de psicoeducação, né, para as famílias e para outras crianças. Eu atuei antes de estar onde eu atuo hoje, numa escola adaptada, né, onde a gente recebe crianças até de 3 anos a 22 anos. E é um processo muito individual de você saber o nível de comprometimento daquela criança e saber aonde você vai estimular, né, qual que é o lugar. Então, eu vejo que muitos professores que hoje eu acabo dando consultoria e orientação, eles vêm buscar qual a melhor forma de eu ensinar